Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E hoje é o nosso último encontro sobre o nosso assunto da semana, que foi perdão nosso de cada dia. E eu espero que você tenha acompanhado alguns, talvez, e tente tornar essa perspectiva de perdão um hábito, né? E hoje, nosso alvo aqui é fazer um pequeno resumo, uma conclusão, de que o perdão restaura. Então, a gente tem que resgatar a prática do perdão. E o nosso texto base foi, né, na verdade, Efésios 4, 31 e 32, que diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, para que o perdão seja resgatado, essa prática do perdão, essa perspectiva do perdão, essa visão de que o perdão ela faz parte da nossa vida e é algo que você vai usar sempre e muito, tanto para os outros como para si próprio. A gente vai estar diante de Deus muitas vezes pedindo perdão de coisas que fizemos, pensamos ou tentamos fazer. Então, nós precisamos saber de algumas coisas. Em primeiro lugar, né, vamos resgatar aqui o que nós vimos durante a semana. O que é o perdão? Perdão é cancelar ou remir. É exatamente isso que significa. A liberação ou cancelamento. Pronto. Então, perdão não é apagar o que fez. Tá entendendo? Perdão não é apagar o que fez, porque não vai apagar. Perdão é cancelar ou liberar. Eu dou como certo, líquido e resolvido, perdoado. Né? Então, o perdão é um ato no qual o ofendido, livra o ofensor do pecado, da dívida. Liberta-o da culpa do pecado quando Deus está fazendo isso conosco, quando Deus nos perdoa. Esse é o sentido pelo qual Deus esquece. Não é que ele esquece, ele perdoa. E quando ele lembra do pecado, ele lembra que perdoou, que deve ser a mesma coisa que eu e você. Quando você lembra que alguém te ofendeu, você tem que lembrar que você já perdoou e pronto. Mas ele está perto de fazer de novo. Desculpa, querido, você já perdoou. Então aquela conta está paga. Perdoar é libertar-nos e fazer melhor uso da energia que consumiríamos a guardar rancor, ressentimento e mágoa. Uma pessoa magoada é capaz de fazer qualquer coisa. Né? E a gente vê, e é lógico que eu não estou dizendo que tudo é isso é tudo, explica tudo. Né? Tantas pessoas que caem em depressão e pessoas até que matam, né? Por não conseguir lidar com o perdão, tanto do outro como de si próprio. E de entender essa relação que temos uns com os outros. Então precisamos entender que temos capacidade para compreender e aceitar as pessoas e nós mesmos. Né? A gente já falou sobre isso ontem. Não é a questão de perdoar a mim mesmo, mas saber que eu já fui perdoado e aceitar esse perdão, mesmo que você saiba que causou uma situação que não tem conserto. Né? Às vezes fez alguma coisa que realmente não devia ter feito, perdeu uma coisa que não devia ter perdido, quebrou uma coisa que podia não ter quebrado, traiu a pessoa amada. Não tem como você pagar isso, né? Mas você pode ser perdoado e pedir perdão. Então, perdão é uma reação positiva para com a ofensa, ao invés de uma reação negativa para com o ofensor. Entendeu? Então, ao invés de dar na cara do miserável, tô brincando, hein? Ao invés de você ter uma reação negativa, você perdoa. Perdoa, né? De novo, né? A gente vai falar só um pouquinho sobre isso, mas não quer dizer que você vai carregar no colo, de novo. Né? Talvez você precise de um tempo para ver se aquela pessoa
mudou a sua atitude. Ela pediu perdão, está perdoada, mas ela mudou a atitude? Não sei. Então você vai ter que trabalhar com uma outra área. Não é mais a área de perdão. É uma questão de atitude, de padrões morais ou qualquer outra coisa, né? Ah, o cara me pediu, sei lá, um empréstimo de R$ 1.000 e não pagou e você perdoou. Aleluia, glória a Deus, que bom, que coração fantástico. E agora ele vem pedir mais 2.000, você vai falar, desculpa, mas não posso nem pensar em emprestar nada para você, porque eu te amo e quero manter esse amor, né, diante de Deus e diante dos homens, porque se eu te emprestar e você não pagar, como é que eu vou lidar com isso agora? Né? Já tivemos uma situação semelhante e tratada, resolvida, e agora eu não posso continuar com isso. Amém? Pronto. Então, o perdão é algo e é, na verdade, fundamental para termos um correto relacionamento com Deus e com as pessoas. Lembra, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a minha relação com Deus. E a minha relação com o próximo é entender que Deus já me perdoou. Né? Lá no Pai Nosso, a instrução é clara. Perdoai como eu fui perdoado. E perdoar não é colocar a dívida no stand-by, né? Esperando o momento oportuno. Não. Perdoar é rasgá-la. Né? Qualquer comprovante que você pudesse ter daquela dívida foi para o lixo. Né? Ah, mas a pessoa falou que não deve nada, porque isso é o problema dela. Você sabe o que aconteceu e ela sabe também, e acabou a conversa. Perdão dado, perdão dado. Receber e dar perdão são vitais na vida cristã e revela, de fato, o quanto conhecemos e amamos a Deus. É claro que todo mundo tem Deus, 100%, não é? Todo cristão tem Deus 100%, ele ama a Deus, ele busca a Deus, ele chora com Deus, mas o quanto Deus tem dele? Essa é a matemática que precisa bater. Se você tem 100% de Deus, Deus tem que ter 100% de você. E o perdão revela isso. Concluindo, né? Perdão não é um sentimento. Perdoar não é fácil. Porque o perdão não é um sentimento espontâneo que você acorda de manhã, eu estou perdoando hoje. Não é isso. Algumas pessoas dizem, vou perdoar, mas ainda não estou pronto para isso. Como assim não estou pronto para isso? Perdoar não é um sentimento, não é algo que eu esteja pronto, é algo que eu devo fazer. Algo que eu devo fazer. Já experimentou o perdão de Deus? Já? Profundamente? Se sente perdoado? Vai para o céu. Aleluia. É a mesma coisa. Né? Você está pronto. Ah, ainda não sentiu o desejo de perdoar aquele safado sem vergonha. Desculpa. Mas ainda assim, não tem nada a ver com o seu desejo. É uma ordem. De novo, não quer dizer que você vai sair de braço dado. Quer dizer que você perdoou. E as situações que podem acontecer ou não no futuro vão depender de ações e de atitudes de ambas as partes. Na verdade, o que essas pessoas não sabem, ou sabem, é que elas estão esperando um tempo para aquela que a ofendeu sofra um pouco. Ah, eu não estou pronto para te perdoar, seu miserável. Sofre. Certamente ele vai sofrer. Mas você vai sofrer junto, e talvez até pior. Então, não fique esperando um tempo para a ofensa fazer efeito. Imagino que há uma teologia aí que fala que há um espaço entre o céu ou o inferno, onde as pessoas podem estar lá e aqui os terrenos vão fazer, nós, os seres humanos ainda vivos, vamos orar para esperar que Deus perdoe aquela pessoa. Enquanto isso, tome chicote, tome vara, e tome fogo, e tome ofensa, e tome verme. E não existe isso. Não existe isso.
Perdão perdoa. Aquele que não pediu perdão é por isso que não vai ser perdoado. Inferno. Nenhuma pessoa ofendida, magoada ou injustiçada vai sentir deliberadamente o desejo de perdoar. Por isso que o perdão não é um sentimento. Por isso que ele não é fácil. Assim, para resgatar a prática do perdão, especialmente na família, é preciso não esperar ter o desejo de perdoar, pois ele pode ser que nunca venha. Segunda coisa, perdão é uma decisão. Assim como amar é uma decisão, né? O perdão é uma decisão. Deus decidiu nos perdoar em Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A morte da cruz nos liberta. E a gente já viu essa semana a questão dos... não, na verdade não vimos ainda. Nós vamos ver a questão dessa situação que aconteceu no Antigo Testamento, das serpentes, né? E essas serpentes, elas começaram a matar as pessoas e até que Deus perdoou, porque houve um pedido de perdão. O perdão é uma decisão com base no entendimento de que ele é necessário, que faz bem e que é a única maneira de seguir com a vida em paz. Eu lembro de um homem, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos talvez. O filho dele foi sequestrado e morto por um homem que fazia parte da família, andava lá com eles. E depois de ter sido preso, julgado, condenado, esse homem foi até a cadeia e falou: olha, eu te perdoo por ter matado meu filho. Abraçou ele e foi embora. Ele não ficou lá dentro da jaula para seguir com ele. E aquilo não deu a liberdade para aquele homem. Porque ele fez uma escolha. Mas a nossa escolha é perdoar, independentemente das situações ou circunstâncias que virão. Ninguém é obrigado a perdoar. Quem perdoa o faz por uma escolha pessoal. É por isso que não tem perdão e desperdoar. Eu te perdoei, mas agora... Não, perdoou, está perdoado, acabou. Quando você vê a pessoa e lembra do pecado, da aflição, do que ela fez com você, você tem que lembrar junto que perdoou. Porque às vezes vai demorar um pouco para esquecer. Ou melhor, esquecer não vai, mas ela vai demorar um pouco para ser suportada. A Bíblia diz que Deus resolveu nos perdoar e nos amar. Deus, ao ver o mal e o pecado da humanidade, sem ver mérito no ser humano, decidiu soberanamente perdoar. E eu posso lembrar daquele evento na cruz, onde Jesus olha para aquele povo e diz: perdoai-o, porque eles não sabem o que fazem. Irmão, todo aquele que te ofende, te injuria ou causa uma perda, ele não sabe o que está fazendo. Ah, pastor, ele sabe sim. Não sabe. Ele não sabe, sabe por quê? Porque ele imagina que aquilo é uma coisa de somenos simples. Nem para ele será e nem para você, se você for o ofendido. Mas ainda assim, o perdão é uma decisão. E por último, o perdão é um ato de obediência a Deus. Obediência a Deus. Deus manda perdoar. Perdoai. Assim como eu tenho perdoado. Deus manda perdoar. Então, perdão é um ato de obediência à palavra de Deus. E olhando para a família, né? Uma família feliz é aquela em que a obediência ao Senhor é praticada em todos os aspectos. Especialmente nesse tempo, gente. Viva o Evangelho, pense biblicamente, porque esse é um tempo de mudanças muito grandes para longe de Deus ou para perto de Deus. Nem essa praga miserável que a gente está vivendo aí da Covid, ela fez o cristão mudar de atitude. Não deveria.
Conheço gente que foi tão abençoada, até alcançada por milagre, que não se mostrou nem um tiquinho só de agradecido. Perdão é um ato de obediência. E não é só com relação ao perdão, mas com relação à palavra de Deus. Então não deixe que essa vida de oportunidades e de escolhas te afaste do único bem maior que você tem, que é Deus. De certa maneira, né? Não adianta tentar ser feliz em família se não estiver disposto a obedecer a Deus. Porque tudo que você vai fazer é por você. E nem tudo vai ser por Deus. Quando perdoamos as pessoas, estamos, na verdade, tomando a decisão de nos libertarmos. Libertar o ofensor é obedecer a Deus. Irmão, eu espero que essa semana tenha sido uma semana de regalo, de busca, de entender a questão do perdão e de começar a praticá-lo. Eu fiz isso durante a semana, acho que quase todos os dias. Mas se há perdão para ser oferecido, e aquela coisa de perdoa e ignora também não é válido, né? Aquele perdão que não muda. Ah, eu quero te pedir perdão porque eu sujo a sua casa todo dia e você me perdoa, mas eu vou continuar sujando, tá bom? Não, esse não é um perdão de Deus realmente. O perdão é mudança. Então, olhe de maneira diferente e viva de maneira diferente, porque Deus já te perdoou. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Bom fim de semana. Te vejo lá no nosso culto amanhã, se você puder vir. E também nos vemos na segunda-feira com uma nova série chamada Em 24 Horas Tudo Pode Mudar. Deus te abençoe.